Bom, boa noite, pessoal. Vamos começar a aula? Eu já coloquei para gravar. Boa noite. Hoje a gente vai tratar especificamente das listas, né? Vamos começar pela lista 1. Vocês estão com alguma dúvida em algum exercício? Querem que comece resolvendo algum deles? Podem perguntar. Essa primeira aí eu consegui resolver com o if else, mas com o ternário eu não consegui. Você podia dar uma ajuda? Vamos sim. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, quando a gente vai desenvolver, né, criar um algoritmo, a gente tem que entender o que o problema está solicitando. Então, vamos lá. Ó. Ele está pedindo para a gente desenvolver um programa que solicita ao usuário o ano. Então, a gente já pode definir qual que é a entrada. A entrada é um valor numérico que vai representar o ano. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, né, quando a gente vai criar Oi. Fala boa noite, Thelma. Boa noite. Bom, quando a gente vai criar um programa, é salvar o arquivo. Tá? Então, vamos lá. Salvar o arquivo. Questão 1.c. Tá. Então, desenvolva um programa que solicite ao usuário o ano e imprima se o ano é bissexto ou o ano não bissexto, conforme o valor de uma expressão lógica que resulte em 1. Tá? Antes de tudo, a gente vai fazer essa expressão lógica. Então, olha só. Ela tem que ser 1 se o ano for bissexto e 0 caso o ano não seja bissexto. Um ano, ele é bissexto se for divisível por 4, mas não por 100. E um ano também é bissexto se ele for divisível por 400. Então, vamos montar a expressão lógica. Tá? Vou criar um programinha aqui. Rapidão. Então, vamos lá. Vamos criar uma variável inteira chamada ano. Tá? Nessa variável que o usuário vai digitar o ano, então. É o dado de entrada. Né? O usuário vai entrar com o ano. Então, já vamos fazer isso já. Vou fazer um scanf aqui. E aí, pessoal, estão ansiosos para o início do semestre letivo? Segunda-feira, hein? Eu tô ansiosa para me formar, Lucas. Eu não aguento mais. Amor de Deus. Mas é assim para todo aluno. Todo aluno Já era está para ter sempre... formado. Depois da saudade. Depois você vai sentir saudade, você vai estar lá, assim, pensando, daqui a uns 10 anos, você vai pensar, nossa, que saudade do meu tempo de faculdade. Lucas, eu tô na terceira. Ah, mas é assim mesmo. Aí é que tá, é uma estratégia boa para não dar saudade, tá vendo? Entre com o ano. Então, beleza. Então, ele vai imprimir aqui na tela, entre com o ano. Tá, ponto e vírgula. Aí o scanf vai salvar o ano digitado na variável ano. Então, agora vamos com a expressão lógica. A expressão lógica, a gente vai usar que tipo de operador? Ternário. Tá, sim. Tá, mas isso aí ele tá solicitando no exercício. Eu digo assim, para a gente fazer a expressão lógica, antes de usar o operador ternário, que tipo de operadores a gente vai utilizar para fazer essa expressão lógica? Tudo percentual.
O do percentual. Sim. O do percentual a gente vai usar para pegar o quê? Por que a gente vai precisar usar o do percentual? O Para ver se percentual, é uma divisão ou não. isso. O percentual ele vai nos dar o resto da divisão inteira de um número por outro. E aí, lembra que eu falei para vocês que vocês têm que dominar um pouco o problema para poder gerar a solução para ele? Né? Esse problema parece que não, mas é um problema da matemática. Né? Então, a gente tem que dominar algumas coisas da matemática para a gente poder resolver esse problema. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente vai dividir dois números, existe uma propriedade muito interessante. Que quando o resto da divisão for zero, ou seja, for igual a zero, né, significa que o número possui divisão exata por aquele divisor. Então, a gente já tem, né, uma coisa interessante aí. Se a gente usar o operador relacional de igual, a gente pode verificar, criar uma expressão lógica que verifique se um número é divisível por outro, tá? E aí a gente vai ver justamente isso. O exercício está nos dizendo que ele é bissexto se for divisível por 4, e aqui na frente fala 400. Então a gente vai usar esse operador duas vezes, vai fazer duas checagens. A primeira a gente vai ver se ano por cento 4, né? Se ano por cento 4 vai ser igual a zero. Essa é a primeira expressão lógica que a gente vai criar. Então, um ano ele é bissexto se for divisível por 4. Isso a gente está testando aqui. Ano por cento 4 igual a zero. Aqui a gente está testando se ele é divisível por 4. Só que não basta ele ser só divisível por 4. Ele tem que ser divisível por 4, mas não por 100. Então, quando ele é divisível por 4, ele não pode ser divisível por 100. Para eu saber se ele é divisível por 100, o que eu tenho que fazer? Vamos fazer outra expressão aqui embaixo. Ano por cento 100 igual a zero. Então, agora eu tenho uma expressão lógica que me retorna verdade se o ano for divisível por 4 e uma expressão lógica que me retorna verdade se o ano for divisível por 100. Mas aí é que está, ele não pode ser divisível por 100. Então, eu boto um não aqui na frente. Eu neguei. E essa condição, observem bem, isso aí vem lá da lógica. Ó. Um ano é bissexto se for divisível por 4, mas não por 100. A gente está aqui agora relacionando duas expressões lógicas. A gente está dizendo que ele tem que ser divisível por 4 e a gente está dizendo que ele não tem que ser divisível por 100. Que operador lógico tem aí? Nessa sentença. Qual que é a ligação ali? Nessa vírgula, aqui no mas. Tem um operador lógico aí. E aí é que tá. Ele é o E. É o E lógico. Poderia ser tanto o E quanto o OU, mas nesse caso é o E. Né? Essa frase ela está escrita, se a gente for entender, de uma forma em que é o E lógico que ele está pedindo. Por quê? Porque tem que ser divisível por 4 e não por 100. Tá? Então, a gente vai colocar o E lógico. Pronto. Podemos agora até colocar tudo na mesma linha. Ó. Agora, nós temos uma expressão que ela... Vou colocar até um parêntese de abertura e fechamento aqui. Ó, que essa expressão lógica ela vai retornar 1 quando o ano for bissexto e 0 quando não for. Para todos os valores de ano, não. Não vai funcionar para todos.
Porque tem mais uma frase aqui, ó. Um ano também é bissexto se for divisível por 400. Então, nós temos uma outra expressão lógica aí. Ano, vou botar no parênteses, ano, por cento, 400, igual a zero. Então, se isso aqui for verdade, significa que o ano é bissexto. Bom, aí agora eu pergunto, entre essas duas frases, qual operador lógico a gente tem que aplicar? Para que a gente coloque essa expressão lógica junto com as demais, com essa aqui, que operador lógico a gente precisa usar? Ou. O ou lógico. Por quê? Porque ele é bissexto quando ocorre essa primeira expressão ou quando ocorre essa segunda expressão. Basta que uma das duas seja verdade e a gente comprova que ele é bissexto. Né? Quando que o ano é bissexto? Quando ele é divisível por 400 ou quando ele é divisível por 4 e não por 100 ao mesmo tempo. Tá? E aí a gente vai colocar, então, o ou lógico aqui e vai colocar a expressão. Eu vou tirar o zoom aqui, vai ficar um pouquinho mais ruimzinho de ver, mas tá valendo. Agora a gente tem uma expressão, e eu vou novamente colocar parênteses aqui, apesar de não precisar, só para ficar mais claro. Agora sim, na linha 9, nós temos uma expressão lógica que ela, sendo resolvida em sua totalidade, ela vai retornar 1 quando o ano for bissexto e vai retornar 0 quando o ano não for bissexto. Então, agora a gente resolveu praticamente, né, 90% do problema. O que falta ainda para o problema ficar completo? Usar o operador ternário. Tá? Então, vamos olhar de novo o enunciado aqui. Um programa que imprima ano bissexto ou ano não bissexto. Entendi. Então, vamos lá. E aí, pessoal, agora existem, assim, diversas formas de fazer, tá? Diversas formas de fazer. Mas vamos lá. O que eu vou fazer? A gente pode fazer tudo dentro do printf, fazer fora do printf, enfim. Deixa eu pensar aqui. Vamos fazer tudo dentro do printf. Vamos lá, printf. %S. Como é que a gente usa o operador ternário? Primeira coisa, a gente faz um teste lógico. Logo após o teste lógico tem a interrogação. Aí, após a interrogação, vem aquilo, né? Se for verdade, aí 2 pontos. Aquilo se for mentira. É isso? Então, agora a gente coloca isso aqui no printf, ó. Meio longo, né? Vamos quebrar essas linhas. Tá bom. Então, olha só.
A gente fez essa expressão aqui, ó. Então, o porcento S é para imprimir uma string. Aí a gente tem o nosso condicional. Então, quando isso aqui retornar 1, quando isso aqui for verdade, ele vai imprimir ano bissexto. Ou seja, tudo isso aqui, toda essa expressão que eu circulei, está travando a tela? Aqui, eu tô vendo a tela pela tela que eu estou transmitindo, então deve estar travando pela transmissão. Tá? Talvez na gravação a tela não fique travando. Eu acho que sua net tá meio ruim, hein? Será que é a net daqui, então? Tá. Bom, mas vamos lá. Toda essa expressão que está marcada, ela vai assumir, ela vai ela vai valer, tá? Ela vai corresponder a um valor, né? Como se fosse uma variável. E nessa variável terá, então, uma string, tá? Essa expressão ela vai assumir, então, o valor de uma string. Que valor que é esse? Ano bissexto ou ano não bissexto, tá? E esse valor vai ser atribuído no momento em que o teste lógico for resolvido. Tá? Vamos testar esse código aí para ver se ele vai funcionar. Compilou. Compilou. E aí, vamos lá. Entre com o ano. Deixa eu pegar um ano bissexto aqui, eu não lembro de cabeça. 2024. 2024? Ano bissexto. Tá? Esse deu certo. Vamos ver um outro aqui. 2022, ó, ano não bissexto. Tá? Entendi. É que eu fiz com if, else, daí funcionou, daí eu sabia que a minha lógica estava certa. Que a lógica estava certa. Assim. Mas daí eu fiz uma cópia e fui tentar fazer com o ternário, sem apagar o do if, else, para não perder a lógica. E daí não deu certo, mas entendi. Obrigada. Legal. Mais alguma dúvida, pessoal, do exercício 1? Próximo, então, qual que é a próxima dúvida? Da lista 1, não tem mais nenhuma, só faltava essa para mim mesmo. Tá. Alguém tem alguma dúvida da lista 1 ou podemos passar para a lista 2? Chat aqui. Tranquilo? Tá. Então vamos para a lista 2. Qual que é a primeira dúvida, pessoal? A gente pode marcar mais encontros, tá? Para a resolução dos exercícios da lista, tá? Não precisa ser só hoje, não. Se vocês precisarem, amanhã a gente faz de novo. Quarta-feira a gente faz de novo. Tá, pessoal? Podemos marcar na quarta-feira, porque daí dá tempo da gente ver a 2 e a 3. Dá tempo de eu ver se eu tenho dúvida, porque eu estou fazendo ainda a 2 e a 3. Não, tranquilo, tranquilo. A 2 eu estava terminando de fazer também. Tá. Uma coisa interessante, pessoal, sobre a lista 2 e a lista 3, é que na lista 3,
muitas das questões da lista 3 são as próprias questões da lista 2 e eu pedi só para criar uma função. Vamos ver aqui uma questão da lista 3. Ó. A 8 da 2 eu achei ela meio confusa. Eu queria ver se o meu tá certo. Nossa, pegou logo a mais difícil. Então tá. O que é essa questão 8? Qual que é a pior parte da questão 8? A pior parte da questão 8 é o banco de dados, porque não foi fornecido. Então, olha só, a prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre seus habitantes, coletando dados sobre o salário e o número de filhos. Tá? Que dados são esses? Vocês vão ter que criar. Vocês vão ter que criar uma quantidade lá de famílias e cada família vai ter os seus... Vocês vão ter que criar dados fictícios. Tá? A prefeitura deseja saber a média do salário da população, a média do número de filhos, o maior salário e o percentual de pessoas com salário até R$100. O final da leitura de dados se dará com a entrada de um salário negativo. Então, aqui já tem alguns indícios interessantes. Ó, primeiro que a gente vai ter que fazer um laço. E a gente vai cair fora desse laço, vai sair desse laço quando a gente digitar um valor negativo para o salário. Então, esse é o critério de parada do laço para entrada de dados. Então, a primeira coisa que o código desse exercício vai precisar ter é a entrada de dados. Pessoal, uma coisa muito importante também, eu não tenho certeza se eu falei com a mesma ênfase nas aulas, mas toda vez que vocês forem resolver um problema, às vezes é importante, ajuda muito vocês colocarem eles da seguinte forma: vocês delimitar a entrada, a saída e o processamento. Então vamos lá, pegando esse aqui, qual que é a entrada? A entrada é o banco de dados, né, da pesquisa que a prefeitura fez, ou seja, né, para cada habitante que respondeu à pesquisa, foi perguntado para ele qual é o salário dele e quantos filhos ele tem. Tá? Então, esses dados são os dados de entrada. Para que vocês comecem a resolver esse problema, vocês precisam definir isso. Tá? E vocês podem criar, pode ser qualquer, podem colocar até o nome, sei lá, o primeiro... criar ali, sei lá, 10 nomes, né, com 10 valores de salários e com 10 números de filhos, cada uma dessas 10 pessoas. E aí, pessoal, sabendo isso, vocês vão calcular. Então, a média. A média é a seguinte. Como é que a gente fez para calcular a média? Se eu tenho 5 valores, a média é o quê? A soma desses 5 valores dividido por 5. Se eu tenho 10, a soma dos 10 valores dividido por 10, e assim por diante. Então, a fórmula da média é o quê? A soma dos elementos dividido pelo número de elementos que teve nessa soma. Então, assim, da mesma forma que na entrada, a entrada de dados ela vai terminar quando você digitar um valor negativo, e aí, então, tem outro indício. Você vai ter que criar uma variável que vá armazenar quantos valores foram digitados. Tá? Então, por exemplo, se você digitou 10, então você vai ter que ter uma variável ali que vai ter que contar, foram digitados, né, informações sobre 10 pessoas que responderam à pesquisa. E a média do número de filhos, a mesma coisa. Você vai somar. Então, se você pediu quantos filhos, sei lá, 20 pessoas tiveram, você vai somar essa quantidade de filhos e vai dividir pelo número de pessoas que responderam. O maior salário.
Aí você vai ter que bolar uma estratégia para pegar esse maior valor. O percentual de pessoas com salário até R$ 100. Você vai fazer um laço que vai percorrer todo... que vai verificar de todos os salários digitados, qual era o maior. Vocês Certo, precisam... entendi. Só que assim, vamos resolver aqui um pedaço dele. Eu vou até apagar aqui essa questão 1 aqui, fazer por cima. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é um laço. Vamos fazer um laço while. Espera aí, deixa eu só pensar aqui como é que a gente podia fazer para ficar mais simples. Bom, vamos usar o do while. Por que vamos usar o do while? Porque a gente vai garantir que a primeira iteração, né, vai ser executada. Ele está falando aqui salário, né? Então, vamos lá. Criamos uma variável para o salário, uma variável para o número de filhos, e a gente fez o laço que vai repetir enquanto o salário for maior ou igual a 0. O que mais a gente precisa? Um contador. Uma variável contadora, né? Que no final do laço vai contar. O que mais que a gente precisa? Fazer a entrada dos dados. Estão conseguindo acompanhar, pessoal? Às vezes eu faço meio rápido demais. Então aqui vai executar. Não, uma outra forma de fazer, que talvez fique até melhor, é fazer um laço infinito e aí botar um break aqui. Ele não vai executar aqui. Isso é melhor mesmo.
Ok. E agora, o que falta? Ah, tá. A gente tem que fazer os cálculos, né? Qual que é a média dos salários, a média do número de filhos, o maior salário, né? Então, vamos criar essas variáveis, né? Salário, a média do salário, tem a média do número de filhos, a média do número de filhos, a média do salário, a média do número de filhos. O que mais que a gente tem que calcular? O maior salário. E o percentual de pessoas com salário acima de 100. Vamos colocar assim, ó, número 100, tá? Eu acho que a gente vai contar quantas tem e aí fica melhor. Então, vamos lá. Média do salário. Média do salário, a gente vai fazer assim, ó. Toda vez que a gente lê o salário, a gente vai fazer que a média do salário mais igual salário. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Na linha 13. Toda vez que a gente digitar um salário, a gente vai somar esse salário nessa variável média salário. Quando a gente terminar o laço, aqui vai ter a soma de todos os salários. Então, para a gente imprimir a média dos salários, a gente precisa fazer o quê? A média, a soma, né? Vamos botar assim, soma salário, fica mais... Né? A gente vai pegar, então, a soma dos salários e dividir. Vai ser assim, soma salário Divide pelo contador. Exatamente. Tá? Lembrando de fazer o casting aqui, porque o contador é uma variável inteira, essa divisão pode dar errado. Então, a gente vai colocar aqui ó, a média. Porcento F. Beleza. A média dos salários já resolvemos. Média do número de filhos. Mesma coisa. A média do número de filhos só que o número de filhos é inteiro. Então, vamos botar a soma também. Vai ser a soma do número de filhos dividido pelo... não precisa disso aqui. Acho que assim vai dar certo. Então, a gente está totalizando os filhos e calculando a média. Beleza. Até aí está tudo certo. Concordam? Sim. Agora é o maior salário. O maior salário já é um pouquinho mais complicado. Tá? Eu acho que vocês não viram nada parecido com isso ainda. Eu acho que eu não mostrei para vocês. Mas vamos lá. O maior salário, aí tem uma estratégiazinha que a gente pode desenvolver aí. Mas, certo, tem um monte de formas diferentes de resolver. Um monte. Mas vamos lá. Vamos tentar uma. Uma forma de resolver é a seguinte. Eu quero um maior salário. Como é que eu faço para dentro de um conjunto eu saber qual é o maior desses elementos?
sabendo que a gente só tem operadores binários, a gente precisa sempre comparar de 2 em 2. E a gente precisa comparar todos. Se a gente deixar um de fora, a gente não garante que, né, o maior de todos esteja ali. Porque pode ser justamente aquele que a gente não, né, não comparou. A gente criou uma variável para esse salário e daí compara ele com o salário atual em um if. Isso, exatamente. Então, aqui dentro aqui, ó, maior salário. Tá? Então, essa variável maior salário, a gente vai fazer assim, ó. If, se o maior salário for menor que o salário digitado, o que a gente vai fazer? Vai fazer o maior salário receber o salário. Concordam? Agora, se o maior salário for maior, ele continua sendo ele. Agora, se a gente digitar um número maior, ele vai trocar. Vai atualizar o maior de todos. E esse teste funciona? Funciona. Por quê? Porque o número inicial aqui eu coloquei como 0. Tá? E quando a gente digitar um número negativo aqui, ele não vai testar, porque o break está antes. Ele vai pular fora do laço antes de fazer esse teste aqui. O número negativo. Bom, então é só imprimir, né, o maior salário. Vamos lá. Aqui, Ctrl C, Ctrl V. O maior salário é... O que falta agora? O percentual das pessoas com salários... com salário até R$100. Então, a gente vai fazer isso aí. A gente vai fazer um if. Se o salário for menor ou igual a 100, a gente aumenta 1. Ó. Número 100 mais. Ou seja, toda vez que a gente digitar um salário, a gente vai testar. É um valor menor ou igual, porque ele está falando até 100. Então, está incluindo 100. Tá? Aí ele vai incrementar 1. E aí, no final, a gente imprime o conteúdo dessa variável, porque ela vai contar quantas vezes a gente botou um valor, né, inferior a 100. A quantidade de salários até 100 é... salário. Eu acredito que esteja pronto, pessoal. Vamos testar? Será que vai compilar? Compilou. Executou. E aí que vem a parte chata, né? Então, eu coloquei aqui para facilitar, né, o ID da pessoa. Entre com o salário da pessoa 0, né? Era, na verdade, é para começar do 1, mas tudo bem. Vai dar errado. Não vai funcionar. Vamos fechar e vamos mudar aqui. A variável contadora tem que começar de 1. Se não ia errar a conta. Não vai dar certo sim. Vai dar certo sim. Sim, eu acho que vai ficar mais bonito. Então, vamos lá. Então, entre com o salário da pessoa número 1. Vamos fazer um teste? Se a gente entrar com um salário negativo, ele tem que pular fora, né? E não deu certo. Você colocou 0 no salário em vez de 1.
Nossa, cara, olha o que eu coloquei aqui. Se o salário for maior ou igual a zero, dá break. Justamente o contrário, né? Ele só foi para a próxima iteração porque o dígito é um valor negativo. Aqui está virado, ó. Tá? É o menor igual. Tá vendo? Nem sempre funciona de primeira. Então, vamos lá. Entre com o salário da pessoa, então, vamos lá. Menos 1,0. Aí, ó, a média dos salários deu que valor? Lixo de memória, tá? A gente não inicializou as variáveis todas. Ele deu, inclusive, erro. Vamos lá, então. Vamos começar a digitar. Entre com o salário da pessoa número 1. Bom, a primeira pessoa ganha R$100. O número de filhos, ela tem 4 filhos. A segunda pessoa, 50. Tem 6. A terceira pessoa ganha, sei lá, 400. Tem 7 filhos. Tá? Vamos lá, então. Quarta pessoa. Quarta pessoa, vamos botar menos 1. Aí, ó. Faltou os printf. Mas a média dos salários é 183. A média do número de filhos é 50. Não. Agora funcionou. A média dos salários é 5, a média do número de filhos é 6, tá certo? O maior salário é 0, ele não pegou os salários. E a quantidade de salários até 100 também é 0. Por que as comparações de salário deram erradas? Que coisa, sério. Não era para ter acontecido isso. Tá muito estranho. Alguém conseguiu ver onde está o erro? Não, parece que tá certo, né? Desce lá no final, quando vai imprimir. Ah, será que eu errei aqui? O do salário por cento D eu acho que tá trocado. Ou não, ele é do inteiro, o terceiro. É porcento F. Ah, aqui é porcento F. E aqui não é maior salário, aqui é conte 100, né? Num 100. Caramba, hein? Vamos lá, agora vai funcionar.
Aí, a média dos salários é 5, a média do número de filhos 6, o maior salário digitado foi 9. Foi 9. E a quantidade de salários até 100 foi 5, né? Todos os salários digitados, né, foram valores abaixo de R$ 100. Então, assim, o problema é esse, o código funcionou. Só que, qual que é a maior dificuldade? É gerar esses dados iniciais, né? Gerar esses casos de teste. Perfeitamente. Poderia fazer diferente? Poderia. A gente podia salvar esses valores num vetor, né, numa matriz, e aí fazer essas operações depois, né, primeiro fazer a entrada de dados, depois faz, né, o processamento. Tem diversas formas de resolver isso, pessoal. Vamos lá. Próxima. Aliás, alguém quer perguntar alguma coisa ainda sobre essa questão? Não, tá tranquilo para mim. Tá. Alguma outra questão, pessoal? Que vocês queiram perguntar? Não, por enquanto tá tranquilo. Eu não comecei a fazer a terceira ainda, tava finalizando essa aí. Tá. Mas vamos lá, ó. Na terceira aqui, por exemplo, a questão 8 está aqui, ó. Qual que é a diferença da questão 8 que a gente acabou de fazer? É o final, ó. Escreva uma função para cada letra da questão e as chame na função principal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse código aqui, vai pegar e vai criar uma função para fazer o maior salário. E aí, pessoal, essa questão ela muda um pouco. Aliás, depende como é que vai fazer. Porque agora a forma mais fácil de fazer é primeiro fazer toda a entrada de dados para daí depois chamar as funções sobre os dados já lidos, tá? A gente pode se encontrar amanhã de novo ou na quarta-feira. Aí fica a critério de vocês, o que vocês acham melhor. Por mim, tanto faz. Eu acho que seria interessante a gente se encontrar amanhã. Deixa eu ver aqui até que dia que o... Eu não lembro até que dia que o sistema fica aberto. Eu acho que vai, eu não sei se vai até sábado ou se vai poder estender alguns dias aí. Mas pelo que o sistema está dizendo aqui, eu preciso lançar as notas de vocês sábado à noite. Tá? Então, assim, quanto antes a gente se encontrar, né, maior a chance da gente fazer mais encontros até a data da entrega da lista, tá? Mas aí vocês falam lá no grupo, se vocês querem encontrar amanhã ou na quarta-feira. Tá? Beleza. Fazer através de vetores. Márcio, você estava tentando fazer com vetor essa questão 8?
Com o vetor, Então, eu achei mais interessante a questão do armazenamento, né? Então, sim. pô, não tive sucesso, mas eu estava tentando, Na tentando lista conseguir. 3, na lista 3 você vai ter que fazer com vetor. Tá? É a melhor forma de fazer. Na lista 3 é fazer com vetor. Eu acho que seria mais fácil se eu tivesse feito essa aqui também com vetor. Tá? Mas por que eu não fiz? Porque é a lista 2, né? Na lista 2 eu não passei vetor para vocês ainda. Então, tecnicamente, esse exercício aqui, ele é para ser resolvido sem aquele conhecimento, sem o conhecimento de vetor. É justamente a mesma coisa daquele exercício do operador ternário. É justamente para vocês, né, desenvolverem usando aquele conjunto limitado de conhecimento que é para vocês treinar, né, o uso daquele conhecimento. Então, essa questão 8 aqui, ela é mais interessante que se resolva ela primeiro sem vetor, sem matriz. E quando for fazer a versão dela para a função, aí vocês fazem com vetor e aí podem comparar as duas estratégias. Se caso alguém fez algum aí usando o vetor da lista 2, tem que fazer de novo, então? Não, Que não. a B da 2 eu fiz usando o vetor. A B da 2, escreva um programa que contém uma função que diga qual é o maior número. Ah, tá, não, mas aqui tá pedindo de Não, um vetor de n não elementos. da lista 2, né? Ah, não, aqui é a 3. Caramba. Que teste uma senha? É, Você colocou cada caractere da senha em um elemento do vetor e aí testou elemento a elemento? eu criei um char, né, de vetores para poder, depois usei a função strcmp lá para poder verificar uma com a outra. Entendi. Comparação de string. Não, funciona também. Quando vocês fizerem algoritmo 2, um dos conteúdos lá é string, manipulação de string em C. E apesar de parecer que é difícil manipular string em C, não é tão difícil assim, não. Eu só achei meio confuso um pouco. Então eu vou corrigir. Em C++ é bem mais fácil de usar string. C++ tem bem mais suporte para um monte de coisa que a linguagem C não tem. Quando eu ia verificar a senha, sempre dava que não estava certo, sabe? Daí eu pesquisei e consegui fazer só assim, né? Entendi. Bom, mas é isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Professor, Sim? a 3 da lista 2, a letra A. Eu acho que ela é bem simples, mas não consegui fazer. A letra A da 3. Não sei se alguém já perguntou, não sei depois. Tá. Aí tem diversas formas de fazer. A primeira delas é, por exemplo, você pode armazenar cada um desses números numa variável. Né? E na hora de chamar o printf, imprimir ao contrário. Mas dá para fazer ainda mais rebuscado aqui. Que é essa. Você pode usar aquelas funções três números, mas ali a questão está fixada em número, né? Não precisa ser caractere.
Não pode fazer com variável. Porque eu já fiz essa questão, só que foi tipo em Python. É bem simples. E em C, Mas aí em Python você cria um vetor. não, sim. É uma linha de código e você já faz. Sim. É rapidão. Não tem tanta coisa. Agora em C eu não consegui. Dá muito erro. Entendi. Eu vou fazer uma forma bem rápida aqui. Eu acho que a forma mais rápida é fazer. A forma mais rápida é fazer por vetor. Eu dá até dó de apagar, hein? Tá? A forma mais rápida, pois é fazer por vetor. Vamos lá. Número 1. Vamos fazer assim, ó. Espera aí. Ele quer que inverte o número ou é para imprimir? Eu achei meio confuso dessa aí. Foi isso também, se é três números com três entradas ou se é um número com três dígitos. Pelo jeito que ali são 3 números distintos. São 3 entradas. Ele quer que eu faça a saída ser o oposto da entrada. Só que assim, tem uma forma muito fácil essa aqui, cria 3 variáveis e imprime ela na ordem inversa. Mas esse exercício não quer isso. Esse exercício quer que vocês usem um laço e que vocês façam a entrada de dados com o laço na ordem crescente e a saída de dados com o laço na ordem decrescente. A questão é que usar vetor fica muito simples fazer essa questão. Né? Por exemplo, com vetor é assim. Acho que essa versão do C não dá para fazer isso. Era isso aqui que eu queria que vocês fizessem. Ó. Um laço sendo o oposto do outro. Tá?
É isso. Então, ó. Tá aqui 3 números, né? Se a gente compilar e executar, ó, entre com o número. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Aí ele... tem que botar o barra N. 1, 2, 3. 3, 3, 2. Então, ó. 1, 2, 3. Aí ele imprimiu, ó. 3, 2, 1. Tá? Então, a gente digitou ele numa ordem e imprimiu na ordem inversa. Tá? Esse exercício tem outras formas. Você pode fazer com 3 variáveis. Mas essa versão é bem mais simplificada. Evita tantos erros. Estou pensando numa estratégia para tirar o vetor sem ter que criar 3 variáveis, só com uma variável só. Mas eu vou ter que pensar um pouquinho ou olhar ali. Eu não lembro mais quando fiz o exercício. Cria tipo um laço infinito e daí bota para dar um break quando for igual a 3, a tentativa, o loop. Sim, mas se não usar um array, aonde que vai armazenar os valores digitados, os 3 valores digitados, né? A única forma é criando um buffer. É assim mesmo. É assim mesmo. Essa questão aí é assim mesmo. Tem aquela forma também que, tipo, para inverter o número, né? Que você divide por Isso. 10, né? Então, aí, essa forma... Mas... aí seria outro problema. Tá? Nesse problema aqui tá, é a entrada. Mas digamos que a gente tem um número com 3 dígitos, por exemplo, o número 123. Né? O número 123, tá? A gente também pode inverter ele, fazer imprimir 321. Tá? Isso aí é um problema bem bacaninha que resolve dessa mesma forma. A gente pega o número, salva numa variável simples, não é vetor, tá? Aí ele entra com o número de 3 dígitos e imprime ele invertido. Como é que a gente faz isso? Entre com um número... Vamos pedir para o usuário entrar com um número de 3 dígitos. Tá? Para funcionar, vamos fazer com um número de 3 dígitos.
Como é que a gente poderia fazer, por exemplo, a pessoa entra com o número ali, ó, 1, 2, 3. Como é que a gente pode fazer o laço e imprimir 3, 2, 1? Vai ter que criar outra variável para guardar o resto da divisão, né? Vai ter que criar, porque ele vai pegar... qual que é o resto de 123 por 100? 23? 23. Aqui tem módulo, essa calculadora científica aqui. Tem um módulo aqui, ó. Como é que usa? 0 mod. 123 mod 100. Isso, tá? A calculadora científica tem a opção modo. Dá 23. Se a gente fizer 123 mod 10, vai dar 3. Se a gente fizer 123 mod 100, dá 23. Se a gente fizer 123 mod 1000, dá o 123. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ele por 110, vai pegar o 3. Aí vai dividir o número por 10. Aí o resultado, a gente vai fazer o módulo por 10 de novo, vai pegar o 2. Aí a gente vai dividir por 10 de novo. Aí a gente vai pegar de novo, vai pegar o 1. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte. Para cada iteração do laço, são 3 iterações, na iteração 0. Então, e aqui dentro vai ter um printf. Ele vai imprimir 1%D. E o que ele vai imprimir? Número por 110. Aí a gente vai fazer número recebe número dividido igual a 10. Vamos ver se vai funcionar? Compilou. Vamos lá. Entre com o número de 3 dígitos. Vamos lá. 1, 2, 3, né? O 123. 3, 2, 1. Tá? Então, esse é um outro probleminha clássico da computação, tá? Que a gente consegue inverter um número que a gente digitou. Um número de 3 dígitos, no caso. Interessante, eu achei que era para fazer assim naquela questão, por isso que eu até te perguntei. Não, mas ela está falando lá das 3 entradas. Inverter as 3 entradas. É mais simples que essa aí ainda. Ah, não, Essa então aí ela é beleza. um pouquinho complicadinha de colocar essa estratégia aí, né? Só o Google na causa. Só o Google na causa?
Bom, é isso aí, pessoal. Sem vetores. Scanf, sim, mas aí tem que criar as 3 variáveis para armazenar. Então, dá para criar 3 variáveis, igual você falou, né? Para não usar os vetores. Sim. Declara as variáveis e imprime e recebe ele. Sim. É bem legal essas questõezinhas que fazem a gente pensar um pouco assim para resolver. Às vezes a gente demora um pouquinho para descobrir como é que resolve, mas depois que a gente resolve fica bem, bem tranquilo. A gente vai, essas questões vão se tornando mais fáceis de responder ao longo do tempo. Bom, mas é isso aí, pessoal. Mais alguma dúvida? Mais alguma questão que queiram perguntar? Por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo? Próxima aula, então, quarta-feira, pessoal? Beleza. Beleza, então. Então, até quarta, pessoal. Boa noite, obrigado pela presença de todo mundo. E se tiverem mais dúvida, pode perguntar, né? Não tem problema. Ou entre em contato, mandem trechos do código pelo WhatsApp, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho, a gente está no período de matrícula, então está um pouquinho conturbado, mas assim que puder, eu vou retornar para vocês, certo?